Estamos começando mais um Help BPI. Eu sou o Alexandre Leone, estou aqui com o Afonso Cardoso. A gente vai olhar duas artes. Vamos começar com o Afonso. E aí, Afonso, o que você trouxe pra gente hoje? E aí, gente, beleza? Hoje eu vou dar um feedback para Bárbara S. Moraes. Ela gostaria de uma ajuda em como deixar detalhes no fundo, mas não se confundir tanto com o plano onde está o personagem, num frame um pouco mais apertado, que no caso é o que ela fez. Basicamente, o que eu comecei fazendo eu selecionei o personagem que ela fez, tentei criar o contraste, dar o personagem com o fundo. Eu escureci um pouco o fundo e clareei o personagem, e a partir disso eu tentei deixar a imagem um pouco mais interessante. Eu coloquei o fundo com uma cor um pouco mais azul na parte de cima e mais avermelhada embaixo. Sim. Isso também ajuda a criar mais contraste pro personagem. Logo depois eu dei uma escurecida para deixar a silhueta um pouco mais interessante, e a partir disso cria um pouco mais de foco também no rosto do personagem, o que ele tá fazendo exatamente, que no caso é fazer uma magia, né? Sim. E eu percebi também que, eu criei as luzes aqui, né? E eu percebi que parece que tá fazendo 3 magias diferentes esse personagem. Então eu tentei deixar as silhuetas um pouco mais interessantes, assim. Criei um pouco mais de variação de cores também, então Sim. A gente tem um vermelho, um lilás e um branco. Depois disso, eu tentei dar um pouco mais de destaque aos objetos que ela tinha criado no fundo. Sim. Então, eu só tentei criar uma silhueta, eu passei por cima da linha que ela fez e só criei a silhueta mesmo. Eu tentei não deixar tanto detalhe no fundo, porque senão vai tirar o contraste do personagem e tudo mais. Eu acho que ela fazendo isso vai deixar a imagem dela muito mais interessante. Bem legal. Uma coisa que é muito importante pra Bárbara fazer na arte dela é tomar bastante cuidado com quais pontos você vai colocar contraste de claro e escuro, né? Você quer chamar a atenção na imagem para os pontos focais. Se você olhar a imagem que a Bárbara tem em preto e branco agora, você pode ver que em termos de contraste, você não sabe muito bem para onde olhar. Você tem claro e escuro em todas as áreas da imagem. Então, no personagem você tem sombras bem intensas e luzes bem intensas. No fundo, Exato. A mesma coisa, você tem sombras intensas e luzes intensas. Então você não gera uma separação de planos pelos valores, né? Que a gente chama, os valores são os contrastes de claro e escuro da sua imagem. Tá vendo como é mais claro você entender onde eu vou olhar? Você consegue ver a silhueta do personagem mais destacada do fundo, e você vê que você reserva as sombras mais intensas pro personagem. E Exato. Mesmo que o fundo seja escuro, evita colocar as cores muito escuras nele, porque aí você compete com o personagem, no caso. E também Exatamente. As magias, como elas são fontes de luz, né, são coisas que vão emitir luz, você precisa deixar o fundo sem muita luz, né? Se você colocar luz muito intensa no fundo, você acaba fazendo a magia ficar confusa. As magias, ela escolheu fazer vermelho, só que o vermelho, em termos de valor, é uma cor muito escura. E aí o que acontece, se você jogar o preto e branco, a imagem vai ficar com a leitura estranha, porque a magia tá escura demais, ela não parece que emite luz. E normalmente esses efeitos de raio, fogo e tal, são fontes de luz na imagem, né? Então você tem que colocar eles mais claros, né? Para você poder demonstrar que ele emite luz também. Aí uma dica muito boa é fazer o que o Afonso fez aí, que é o cerne da magia, né, do poder, fazer ele branco ou quase branco, e aí você faz a cor como um glow, né, o outline que vai em volta desse branco, e aí você faz o efeito ficar mais natural, né. E uma coisa também que é legal sugerir, tô fazendo um exercício, por exemplo, que é de estudo de valores, assim. Então, eu peguei a peça de um artista, eu tentei replicar ela, mas tentando, criar esse contraste dos objetos, o ponto focal. Tentando separar as áreas por valores e conseguir uma leitura das silhuetas, né, basicamente. Isso. Basicamente, você pega, pra fazer esse exercício, você pega, a arte de qualquer artista, que tenha uma composição interessante, que você goste. É legal você pegar um artista que tenha mais experiência também, porque ele vai saber o que ele tá fazendo. A gente pega essa peça e a gente vai tentar replicar ela, do lado. No caso, eu me limitei a 3 valores. É legal você criar esse limite de valores. Então, eu só fiz com 3 tons de cinza essa peça. O lance é você, tentar criar formas bem básicas, nada muito complexo,
e você tentar separar os planos e criar destaque pro ponto focal e tudo mais, entendeu? A gente olha para essa peça aqui do lado esquerdo, a gente vê que o foco, tipo, é o castelo e a menina olhando esse castelo. Pra gente replicar essa peça, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, tipo, eu criei destaque para a menina aqui embaixo e criei o destaque para o castelo, então a gente consegue entender muito bem a imagem, entendeu? Você vê, por exemplo, na imagem original, olhando pelos valores, como que ela tem um cabelo bem escuro e ela tá cercado de uma grama que é bem clara, né? E isso gera um destaque muito grande ali. E você pode ver que, em termos de valores, vai ser o valor mais escuro da imagem, né? Ele chama a atenção para aquele ponto da menina. Por exemplo, lá no fundo, na montanha, no castelo, você teria sombras também. Mas por causa da atmosfera e tudo mais, você deixa com um pouco menos contraste, né? E assim você sabe onde olhar primeiro, você tipo consegue distinguir melhor a imagem, né? Você tem dois pontos focais, né? Você tem a menina, que ela é uma mancha escura dentro de uma área clara, e o castelo, que é uma mancha clara envolto por uma massa um pouco mais escura, né? Da montanha e o céu. Vocês estão vendo aí na tela agora o antes e depois. Valeu, Bárbara, pela sua ilustração, tá muito da hora. Tenta aplicar esses feedbacks e é nóis. A minha imagem é do Gabi Rodogues aqui, eu não sei o nome dele. A pergunta dele é a seguinte: senti bastante dificuldade com as sombras projetadas nessa ilustra. Fora que sinto que há algo estranho com os braços e mãos. Há muitos problemas, mas esses foram os que senti mais dificuldade. A primeira coisa que eu notei, eu achei a pose da menina um pouco simétrica demais, né? Tipo, com os dois braços parados horizontalmente. Isso não necessariamente é um problema, tipo, a personagem tá com uma pose dessas. Eu acho que uma coisa que vai ajudar bastante é aplicar um pouquinho de perspectiva nisso. Eu joguei esse grid aqui, tá? Um grid de 2 pontos. E eu alinhei a personagem com esse grid. Você pode ver que isso já gera uma coisa um pouquinho mais interessante em relação à pose, certo? Ela tá alinhada com essa perspectiva agora. E outro aspecto inicial, assim, que dá pra perceber, a leitura dos valores da imagem, né? Que é o que a gente tava comentando na ilustra que o Afonso mexeu. Eu não tenho uma noção muito boa de onde olhar na imagem. E eu acho que na arte aqui dele, a ideia era que eu tivesse uma explosão no fundo. Foi o que eu interpretei, pelo menos. Então, se por acaso essa parte rosa aqui do fundo for uma explosão, quer dizer que eu vou ter isso aqui tudo emitindo luz. E para isso, eu teria que escurecer a parte da frente da imagem, que foi o que eu fiz aqui, ó. Se eu jogar a explosão lá atrás, para eu poder mostrar que aquilo emite luz, eu vou ter que escurecer a frente da personagem. Você pode ver que eu já gero um contraste um pouquinho mais interessante do que o que eu tinha antes, que não tinha muito essa noção de silhuetas. Esse braço aqui tá bem perdido dentro dessa fumaça, sabe? Então algo assim já vai ficar bem mais interessante. Feito isso, eu achei melhor aumentar mais a personagem, né? Jogá-la mais pra frente para gerar um pouquinho mais de perspectiva, né? Se eu comparar com o que tinha antes, você pode ver que assim já fica um pouco mais interessante. Eu acho que dá pra gente melhorar alguns aspectos do personagem. Eu achei que a expressão, principalmente, tá meio neutra demais. E aí, como eu só escureci aqui a frente, a gente precisa trabalhar em alguns aspectos, né? Então eu fiz isso aqui, ó. Fiz um line artzinho só pra delimitar o desenho da personagem. Regulei um pouquinho mais essas luzes, que tudo isso aqui na frente seria uma área de sombra, basicamente, né? Porque eu tô considerando que a minha luz vem do fundo. Mas eu tenho luzes indiretas que estão iluminando essa área. O que eu fiz aqui foi escolher alguns planos para iluminar em detrimento de outros, só para ter um volume um pouco mais interessante. E aí, em relação ao rosto, foi a principal mudança que eu fiz. Foi tentar dar uma direção pro olhar, dar uma expressão um pouquinho mais interessante, né? E também coloquei esses círculos aqui na mão dela para dar a sensação de que ela que causou aquela explosão lá atrás, né? Que é o que eu imagino que era a intenção aqui. Feito isso, eu achei que ia ficar bem interessante para dar um aspecto de splash art. Às vezes dá até mais um na imagem, sabe? Tipo, recortar mais a imagem, deixar bem dinâmico. E aí para isso é até aumentar a distorção da perspectiva, né? Por exemplo, jogar essa mão mais para frente. E aí a gente já gera uma imagem que fica bem mais dinâmica do que estava antes. Bom, acho que basicamente é isso para essa arte. No meu feedback eu acabei jogando um line art que acaba ajudando, né, a separar os planos. Você pode ver que está um pouco mais claro essa relação de planos, né? O plano frontal
eu tenho mais os contrastes de claro e escuro, as sombras mais intensas, e no fundo eu tenho uma luz bem intensa e cinzas médios, assim, não tenho sombras muito intensas no fundo. E isso é uma coisa que atrapalharia a leitura. Por exemplo, se eu começar a trazer coisas muito escuras no fundo também, atrapalha muito a leitura, né? Isso, e começar a trazer mais claridade aqui na frente, eu começo a bagunçar a minha imagem, eu já não sei muito bem para onde olhar. Tá bom que o que eu fiz aqui é exagerado e bem tosco, né? Mas dá para entender o ponto, que é, toma bastante cuidado com quais planos de claro e escuro você vai ter na sua imagem. Para complementar o feedback do Afonso em relação aos estudos, né, de Master Studies, de valores e tal, eu fiz aqui alguns também essa semana que eu acho que são parecidos com o que o Afonso fez, que complementam um pouco essa ideia, né, do tipo, olha no trabalho dos grandes mestres, das pessoas que você admira, como que eles fazem essa blocagem de claro e escuro e como que as silhuetas estão distribuídas na imagem. Olha nessa imagem da esquerda, por exemplo, como que as áreas, elas são muito simples, né? Do tipo, toda essa região aqui da capa, aqui do cara, com o vestido da moça aqui. É total Lost Edge aí, né, que tá acontecendo. Isso, é tudo uma coisa só, sabe? Você não precisa perder muita informação aqui, muito tempo fazendo muita coisa. O fundo é a mesma coisa, eu tenho uma tonalidade cinza, bem clara e tal, que se você for analisar os valores, você pode encontrar os mesmos valores no fundo e no personagem, sabe? Vai economizando áreas e tentando gerar uma leitura melhor para suas silhuetas na sua imagem. Bom, eu acho que isso conclui o episódio de hoje. Valeu, Bárbara, valeu, Gabriel. Se você quiser ter a sua arte avaliada aqui no Help BPI, basta usar a hashtag HelpBPI nas redes sociais, posta seu desenho, coloca a hashtag que a gente tá filtrando, pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, pode ser no Facebook também. E não esquece de colocar na descrição da sua postagem qual é a sua dúvida, que ajuda bastante a gente a saber como te ajudar, beleza? Beleza. Valeu, Afonso, valeu todo mundo que mandou a arte. Valeu, gente. A gente se vê na próxima. Falou, abraço. Até mais.